Olá! Como fazer para crescer na fé? Como fazer para ver a própria fé se desenvolver, se tornar mais forte, mais poderosa? Essa é uma das perguntas que mais recebo no site que eu edito. E ela é muito importante. Afinal, a fé é o nosso escudo, conforme está lá em Efésios 6,16. É exatamente aquilo que dá ao cristão condições de enfrentar os problemas e os ataques que ele vier a sofrer na vida. O escudo é o que nos protege, a fé é o que nos protege. E a fé também é aquilo que nos faz agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é preciso cuidar da própria fé. Uma fé forte, vigorosa, que cresce, que se desenvolve, é uma fé que é saudável, é uma fé que traz resultados. Mas como a gente cresce na fé? A Bíblia fala sobre isso. Lá em Romanos 10:17, Paulo nos ensinou que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí está a resposta à sua pergunta. Como faço para crescer na fé? Estude a palavra de Deus, estude a Bíblia. Você pode se surpreender com essa resposta, mas não sou eu que estou dando essa resposta, é o apóstolo Paulo que escreveu a Epístola aos Romanos que falou sobre isso. E repare que quando Paulo usou a palavra ouvir a palavra de Deus, quando ele usou ouvir o que a Bíblia diz, ele estava pensando dentro do contexto de uma sociedade daquela época, da sociedade onde ele vivia. Ora, naquela época, as pessoas não tinham acesso a textos escritos. Os textos escritos eram muito raros e muito caros. Então, quando se ia estudar a Bíblia, podia acontecer que uma pessoa lia o texto bíblico para todas as demais. Só um texto estava disponível para dezenas de pessoas. Isso é o que acontecia, por exemplo, nas sinagogas, que eram locais de estudo da Bíblia. Então, os judeus se reuniam lá e alguém lia os rolos, né, que era como os textos estavam disponíveis, lia os rolos da Bíblia para os demais. Outra forma que se estudava a Bíblia era pessoas diferentes decorarem textos diferentes da Bíblia. Então, vamos ver, tem 3 pessoas e a gente quer estudar, por exemplo, os evangelhos, um decoraria Mateus, outro decoraria Lucas e outro decoraria João. É difícil decorar um evangelho como Mateus, mas não é impossível. Agora, se eu tiver que decorar Mateus, Lucas e João, aí fica 3 vezes mais difícil. Então, se um decora Mateus, outro decora Lucas e outro decora João, quando a gente for estudar os evangelhos, nós teremos ali 3 mentes, 3 memórias, cada uma preenchida com o texto de um evangelho. Era assim que eles faziam. Ou alguém lia para o grupo, quando havia acesso a um único texto escrito, ou eles se revezavam decorando pedaços da Bíblia para uns falarem para os outros o pedaço que conheciam. Aquela sociedade do tempo de Paulo era uma sociedade oral. Oral no sentido que havia muito pouca coisa escrita. O pensamento, as ideias se transmitiam através do falar. Hoje em dia, a situação é muito diferente. É facílimo obter a Bíblia e nós temos uma sociedade com redes sociais, etc. As informações são transferidas de outra maneira. Por isso que Paulo, quando se referiu a estudar a Bíblia, ele falou: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque naquela época a única forma de estudar a Bíblia era ouvir. Hoje temos outras formas. Por exemplo, você pode ler a Bíblia sozinho, você pode estudá-lo ouvindo pregações, por exemplo, o YouTube está cheio de boas pregações, ou as pregações na sua igreja, ou participando de grupos de estudo, como
classes de escola dominical, ou grupos mais especializados, ou mesmo cursando cursos mais formais que hoje diversas universidades oferecem, e assim por diante. Hoje há muitas maneiras de poder estudar a palavra de Deus. Na época de Paulo, a forma era ouvir. E eu digo a você, use todos esses métodos para estudar a palavra de Deus e, por isso, crescer na sua fé, para fortalecer o seu entendimento, a sua fé. Esses métodos se complementam e nenhum é suficiente por si mesmo. Quando você estuda sozinho, a dinâmica é uma. Você é mais proativo, você escolhe o texto que vai estudar, você precisa avaliar as coisas. Quando você ouve uma pregação, você é mais passivo. Você ouve o que uma outra pessoa preparou, mas provavelmente uma pessoa mais preparada, com mais conhecimento da Bíblia que você, e vai poder talvez aprofundar mais do que você consegue fazer no seu próprio estudo. Em cada caso, há uma forma boa de agir. Por exemplo, se você ouve uma pregação ou participa de um grupo de estudo, preste atenção, não se distraia, não fique falando com o vizinho, não fique olhando no celular, não fique se preocupando com outras coisas. Preste atenção no que você está ouvindo. Esforce-se por entender, é como uma aula numa escola ou numa faculdade. Tente entender o que a pessoa que está pregando ou dirigindo o grupo está transmitindo. E quando você puder tirar dúvidas, numa pregação é difícil, porque ninguém se levanta numa igreja para tirar dúvidas com o pregador. Mas num grupo de estudo isso é possível. Tire dúvidas. Tem dificuldade? Faça perguntas. Se você ficou com dúvida numa aula, na aula seguinte, vá lá e pergunte. É impressionante como as pessoas tiram um pouco proveito desse recurso, de perguntar. Eu sei disso porque dei aula em escolas dominical durante décadas e as pessoas usavam muito pouco este recurso, de perguntar durante a aula ou de voltar numa aula seguinte para tirar uma dúvida de uma aula anterior. Tome notas. Você está vendo uma pessoa pregando? Tome notas do que ela falou, dos versículos que usou como referência, e depois, chegando em casa, reflita com calma sobre o que você ouviu, sobre o que foi estudado. Veja se você entendeu, procure aprender com aquilo que os outros estão te transmitindo. Quando é a sua vez de estudar individualmente, você vai escolher o que você vai estudar. Abra a Bíblia e leia pausadamente o texto que você está estudando. Leia com calma, mais de uma vez, prestando atenção em cada palavra. Tenha em mente que nenhuma palavra está no texto bíblico por acaso. Se há um adjetivo, tem razão para aquele adjetivo. Se há uma referência, tem razão para aquela referência estar ali. Preste atenção em cada palavra e procure entender o que está sendo transmitido. Medite sobre isso. Se ficar com dúvidas, pesquise. Vá na internet. Hoje em dia, o Google, você encontra qualquer coisa. Ou compre um livro de comentário bíblico sobre a parte da Bíblia que você está estudando. Você está estudando os evangelhos, procure um comentário que fale dos evangelhos, por exemplo. Você está estudando Salmos, procure um comentário que fale dos Salmos. Veja o que o comentarista, que é uma pessoa com maior conhecimento que você, falou daquele tema. Que ideias ele trouxe. Ou converse com alguém, procure seu pastor, seu professor de escola dominical e assim por diante. Tire a sua dúvida, não fique com ela. Depois que você entendeu bem a passagem que você leu e estudou, medite no significado e analise como aplicá-la na sua vida diária. Então, se você leu no Gênesis, do 37 ao 42, por exemplo, a história de José, ali é um grande ensinamento de perdão, que ele perdoou os irmãos que o venderam como escravo e ele foi parar no Egito. Perdão tem tudo a ver com a vida diária da gente.
Estude como José conseguiu perdoar. Eu mesmo aqui no canal tenho um vídeo que fala sobre isso. Você pode ler lá e você vai entender as minhas reflexões sobre o tema. Veja como aplicar esse ensinamento na prática. Jesus tem um monte de ensinamento nos evangelhos. Paulo tem um monte de ensinamento nas cartas do Novo Testamento. Moisés tem ensinamentos, os profetas têm ensinamentos. Procure meditar quando você aprender alguma coisa e ver como aquilo se aplica na sua vida. A Bíblia é prática. Os conselhos da Bíblia se aplicam na vida real, na vida prática, no dia a dia. Não são conceitos puramente teóricos, não são conceitos assim que fica lá numa teologia vazia, são conceitos práticos. Procure aplicar na prática aquilo que você aprendeu na Bíblia e você vai ver que a sua fé cresce. Esse tipo de estudo de individual, ele precisa se tornar um hábito na sua vida. E quem consegue fazer isso tem sua vida transformada. Todos os cristãos de grande fé têm ou tiveram essa prática presente nas suas vidas. Você pode ler a história de todos os grandes homens de Deus. Todos tinham a prática de estudar a palavra de Deus e de meditar sobre ela. Outra coisa que vai ajudar você a crescer na sua fé é saber alguns versículos de cor. Porque essas palavras desses versículos, elas vão ajudar você a enfrentar momentos difíceis da vida. Vem um momento, uma dificuldade, imediatamente um versículo vem à sua mente que trata daquele tema e te ajuda a enfrentar aquela dificuldade. Versículos decorados geram paciência, misericórdia, esperança, enfim, dão frutos na sua vida espiritual. Vejamos alguns exemplos, são muitos. Podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre esses versículos, mas vejamos alguns exemplos. Por exemplo, lá em Gênesis 12, 2, Deus disse a Abraão, "Sê tu uma bênção." Deus mandou Abraão ser uma bênção para as outras pessoas. Aí você está numa situação que você está em dúvida se você vai ajudar ou não alguém que precisa e você pode ajudar. Opa, Deus mandou Abraão ser uma bênção. Eu preciso ser uma bênção. Ter esse versículo decorado te ajuda na hora de tomar essa decisão. Ou lá em Deuteronômio 30, 19, Moisés diz para o povo de Israel, portanto, escolha a vida. Ele está contrastando isso com a morte espiritual. A vida é seguir o caminho certo, é fazer aquilo que Deus quer. E a morte é sair do caminho de Deus, é pecar, é ir pelo caminho errado. Então ele disse, escolha a vida e não a morte. Isso é importante. Eu estou a ponto de cometer um pecado, eu lembro, escolha a vida. Não vou pecar, escolho a vida. Escolho estar no caminho de Deus, não vou fazer isso. Um outro exemplo, Jesus disse lá em João 6,37, o que vem a mim de modo nenhum eu o lançarei fora. Opa, isso quer dizer que Jesus acolhe quem o procura. Aquele que vem a mim, aquele que me procura, aquele que me busca, aquele que me invoca o meu nome, disse Jesus, eu não vou lançá-lo fora. Isso é um acolhimento geral para todos que procurarem Jesus. Você está em dúvida se Jesus vai te ouvir, vai te acolher? Lembre-se desse versículo. E assim por diante. Você decora um versículo e o versículo te ajuda no momento de dificuldade. E assim a sua fé cresce. Você quer crescer na fé? Estude a Bíblia. E aqui estão alguns conselhos simples de como fazer isso, mas muito eficazes. Pode ter certeza que são conselhos que funcionam, porque eu experimentei tudo isso na minha própria vida. Por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine o seu caminho e que Deus te dê a paz. Amém.